aí, galera da geral, tudo bem? E aí, estamos aí em mais um episódio aqui do nosso canal Rev Física, porque aqui, rapazinho, rapazinha, a física é pesada. Rota a vinheta aí, rota a vinheta, valeu! E aí, galera, como é que você está? Tudo bem aí? Tranquilinho aí? Sossegado, relaxadinho? Tá na boa, escutando o cabelo crescer, comendo casquinha de machucado, percebendo aí a tinta da sua parede descascar? Que lixo! E aí, galera, espero que todos estejam bem aí, acomodados, tranquilinhos e prontos novamente para voltar a trilhar o maravilhoso caminho rumo ao conhecimento. Dando continuidade no estudo dos espelhos côncavos e convexos, no vídeo de hoje nós vamos mostrar como construir as imagens. Então vamos lembrar que no vídeo passado, se você não viu o vídeo passado, sugiro fortemente que você vá lá e assista para identificar os raios notáveis. Se você assistiu, muito obrigado, valeu, tamo aí de novo junto, toca aqui, toca aqui. Então vamos lá, aqueles 4 raios notáveis, o que incide paralelamente ao eixo principal, reflete na direção do foco, passando por ele, ou prolongamento passando pelo foco no espelho convexo. Se o raio incide na direção do foco, ele reflete paralelamente ao eixo principal. Se ele incide na direção do centro de curvatura, vai e volta pelo mesmo caminho. E se ele incide no vértice, ele reflete simetricamente ao eixo principal. Pegando esses raios, pessoal, que são os raios notáveis, nós vamos agora construir as imagens e caracterizá-las. A sua natureza, se ela é real ou virtual, o seu tamanho, se é maior, menor ou do mesmo tamanho do objeto, a sua orientação, se ela é direita ou invertida, e sua posição em relação ao espelho, sobre o eixo principal, beleza? É muito fácil, eu sugiro que você treine aí depois que você vê aqui a construção pronta, mas vamos lá. Vamos começar discutindo o espelho côncavo, que é esse espelho aqui, ó. O côncavo, cônca tio, cônca pai, cônca primo. Que merda, cara! O espelho côncavo, dependendo da posição que você coloca o objeto em relação ao espelho côncavo, as imagens vão mudando de características. Então, aqui no primeiro slide eu vou mostrar para você o objeto colocado além do centro de curvatura. Então você tem o espelho, o vértice, aí você tem o foco, o centro de curvatura e o objeto está além do centro de curvatura, sacou? Do extremo do objeto bastam 2 raios, daqueles notáveis. Bastam 2 raios a gente identificar o trajeto e onde eles eventualmente cruzam para a gente identificar a posição da imagem. Então saca só, um dos raios que eu peguei aqui, ó, foi o que sai paralelamente ao eixo principal. Esse raio reflete na direção do foco, aí ele passa lá pelo foco. O outro raio eu peguei saindo do extremo e passando pelo foco. Reflete e cruza com o outro, reflete paralelamente ao eixo principal e cruza com o outro raio, identificando um pontinho ali. Ali está a cabecinha da imagem, sacou? E aí a gente constrói o resto da imagem bonitinha. Observe as características, os raios cruzaram efetivamente. Essa imagem está na frente do espelho côncavo, então ela tem uma natureza real. Não é dólar, ienes, euros, pesos. Não é. É real. Que lixo. Eu dormi com o Bozo, acordei gozado hoje. Então olha só, galera. Você tem aqui a imagem, ela é real. Observe o tamanho, compara com o tamanho lá do objeto. Ela é menor? Menor. O objeto está acima do eixo principal, a imagem está abaixo do eixo principal. Então a gente diz que a imagem é invertida. Além de revertida, ela é invertida também. E ela está localizada entre o centro de curvatura e o foco. Essa é a primeira imagem, beleza? Então vamos lá. Agora a gente vai pegar o objeto e trazê-lo para um pouquinho mais perto, colocando exatamente sobre o centro de curvatura. O que vai acontecer com as características da imagem? Saca só nesse próximo slide aqui. Eu vou pegar os mesmos 2 raios, sacou? Sacou? Veja só, lá do extremo do objeto, sai paralelo, reflete, passa pelo foco. Sai do extremo do objeto, passa pelo foco e sai paralelo.
E aí os raios se cruzam. Olha que loucura, rapaz do céu, que psicodélico. Nessa situação, pessoal, a imagem se forma exatamente aonde está o objeto, sobre o centro de curvatura. Ela continua com a natureza real. Ela tem o mesmo tamanho do objeto, observe, o tamanho da imagem do objeto são os mesmos. Ela é invertida e localizada sobre o centro de curvatura. Essa é uma outra situação do espelho para a imagem formada pelo espelho côncavo. Continuando a aproximação do objeto em relação ao espelho, deixa eu alongar aqui. Então vamos lá? Eu vou colocar o objeto um pouquinho mais próximo do espelho, entre o centro de curvatura e o foco, beleza? E vou refazer a imagem. Então veja só aqui nesse próximo slide. A gente tem aqui a imagem formada quando o objeto está entre o centro de curvatura e o foco. A gente vai pegar novamente o raio que sai do extremo, paralelo ao eixo principal. Para quem? Paralelo? O Lelo, aquele seu priminho. Que lixo. Hoje tá foda, hein, velho? Puta que pariu. Nossa senhora, tá mais foda que fazer cocô de um coco, assim, cagar um coco. Nossa, fedor. Então, veja só. Esse raio saiu do extremo do objeto paralelamente ao eixo principal, passou pelo foco. O outro raio de luz passou pelo foco, saiu paralelo e novamente cruzou na frente do espelho. Sacou? Quando os raios efetivamente cruzam, galera, essa imagem tem a natureza real. Lembre-se disso, toda imagem que pode ser projetada tem uma natureza real. Quais são as características dessa imagem, então? Primeiro, já falei, natureza real. Ela é maior do que o objeto, tá vendo? Ela é de maior dimensão, ela é maior que o objeto, é uma imagem ampliada. E ela está além do centro de curvatura, na frente do espelho e além do centro de curvatura, sacou? Então essa é mais uma imagem conjugada pelo espelho côncavo. Voltando à aproximação do objeto em relação ao espelho, agora nós vamos colocar o objeto exatamente sobre o foco. Aí vai dar barato, rapaz. Ai, vai dar barato. Olha só o que acontece, pessoal. Veja só nesse slide aqui que coisa do capeta. Olha só que loucura. Você pega o raio que sai paralelo. Ele vai passar pelo foco. Você pega o raio que passa pelo foco, ele sai paralelo. E não cruzam. E aí, malandro? Qual que é a jogada? Essa imagem a gente diz que se forma no infinito. É uma imagem imprópria, não tem características. Se você pegar um espelho côncavo, tá? E for aproximando assim o seu rosto do espelho côncavo, você vai perceber que em um determinado momento fica um borrão ali, você não vê porcaria nenhuma. A sua cara está sobre o foco do espelho, sacou? Fica aquele trem meio doidão. Belezeira? E por fim, a última situação do espelho côncavo é a situação que provavelmente você, eu, nós, a galera aqui no geral, mais usa, que é colocar o objeto entre o foco e o vértice do espelho. O que acontece? Quais são as características nesse caso? Olha aqui esse slidezinho, dá uma olhadinha nesse slide aqui, ó. Eu peguei agora 3 raios de luz para conjugar, para ficar bem firme o negócio. O primeiro raio é aquele que sai paralelo e reflete na direção do foco, tá vendo? O outro raio é que vai no vértice e reflete simetricamente. E um terceiro raio é o que está na direção do centro de curvatura. Observe que eles não cruzam na frente do espelho, tá vendo? Mas olha só, o fulano que está olhando para o espelho, os raios refletidos estão chegando para ele. Se eu prolongo esses raios, o prolongamento dos raios refletidos cruzam, os prolongamentos cruzam lá atrás do espelho. Então essa imagem, formada pelo prolongamento dos raios refletidos, está atrás, está dentro do espelho. Ela tem uma natureza virtual. Essa é a natureza da imagem. Observe o tamanho dela. É uma imagem ampliada, então é uma imagem maior. Ela está localizada dentro do espelho e ela tem uma natureza virtual. Ela é maior e ela é direita, porque o objeto está acima do eixo principal e a imagem também. Essa é a situação mais usada. Sabe quando você vai ao dentista
que ele vai lá ver se você tem podreira no dente, tártaro, placa bacteriana, cárie, podreira, sei lá, pedaço de carne, sei lá você não escovou o dente para ir no dentista? Né? Então o carinha lá, o dentista usa um espelhinho ali para ver o seu dente. Esse espelho amplia, ele vê uma imagem ampliada. O seu dente está entre o foco e o vértice. Sabe aqueles estojos de maquiagem, você vai lá dar um trato aí na lataria, né? Tem aquele espelho que deixa seu rosto maior, você vai lá pintar o olho para não socar o lápis no olho lá. Então, é um espelho côncavo, deixa seu olho maior, deixa seu rosto maior. Por quê? Porque está entre o foco e o vértice. Você tem aquele espelho lá para fazer a barba, para carpir a cara e não cortar jugular lá no banheiro? Então, bota a cara lá, né? Bota de novo. Bota lá a cara entre o foco e o vértice, tua cara fica lá ampliada. Tua cara está entre o foco e o vértice, dando uma imagem ampliada. Muitas utilizações desse espelho, percebeu? Então essa situação é a mais usual para o espelho côncavo, em que a imagem fica ampliada. E por fim, não por fim, de novo por fim, deu tilt, nós vamos falar da imagem conjugada pelo espelho convexo, que depois do espelho plano, certamente é o espelho que você mais vê por aí. Tá ligado quando você chega no estacionamento e tem um espelhão lá na entrada? Então, o retrovisor externo do carro, um do lado do outro, espelho convexo. Numa loja, no supermercado, sei lá, que tem aquele espelho no canto, no busão, aqueles espelhos, espelho convexo. Ele é usado porque ele amplia o campo visual. É um campo visual maior. Quais são as características da imagem conjugada por este espelho convexo? Então aqui nesse último slide, e aí não depende a posição do objeto, a imagem sempre vai ter a mesma característica, nós vamos fazer do mesmo jeito que a gente fez no outro, pegando os raios notáveis. E ficando esperto, hein? Porque o cara às vezes acha que o raio tem que passar pelo foco. Aí o malandro pega e faz o raio furar o espelho e passar pelo foco. Não, meu! O raio reflete no espelho. Então você pegou o raio que saiu paralelo, ele refletiu e o prolongamento passou pelo foco. O raio incidiu no vértice, refletiu e o prolongamento cruzou com o outro lá atrás do espelho. Aí você conjuga a imagem, olha só. A imagem então tem uma natureza virtual, porque ela é conjugada pelo prolongamento dos raios. Ela é menor do que o objeto. Ela está localizada dentro do espelho, entre o foco e o vértice, sacou? Essa é a única situação para os espelhos convexos. Inclusive, voltando no exemplo do retrovisor externo do carro, em muitos veículos vem uma frasezinha dizendo alguma coisa do tipo assim, ó: fique esperto porque o automóvel que você está vendo por esse espelho está mais próximo do que parece. Sabe por que isso? Nossa cabeça entende que aquela imagem menor quer dizer que está mais distante. Mas a imagem é menor, toma cuidado. Você que vai tirar carta, você que dirige, avisa teu papai, tua mamãe, teu tio, tua tia, vovô, vovó, teu parente, teu camarada, que aquele espelho conjuga uma imagem menor, para tomar cuidado, porque o veículo que está mais atrás está mais próximo do que parece. Tacou? 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 Tacou pra lá? Tacou pra cá? Na verdade eu queria falar sacou, mas eu falei tacou, tacou o quê? Tacou a puta que pariu. Enfim, põe lá o negócio. Não vou pôr. Então beleza. Um detalhe pra arrematar essa parada é o seguinte, vocês observaram as imagens reais, se vocês não observaram, volta lá pra vocês verem. Toda a imagem real de um objeto que está na frente do espelho, toda a imagem real é invertida. Certo? Toda a imagem virtual é direita. Isso é importante de você saber, porque vai te ajudar aí na resolução de problemas, quando você for estudar essa paradinha ali na escola, tal, pro vestibular, enfim, para o que você quiser. Certo, galera? Então esse é o tema de hoje. As imagens conjugadas pelos espelhos. Côncavo e convexo, côncavo e convexo. Tacou, tacou, tacou? Hoje eu tô com tacou na cabeça. Então você sentiu a sacada? Sentiu a sacada, o pior já passou. Então é isso daí. Vamos lá. Essas são as imagens. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Espero que todos tenham entendido legal. Se não, volta, volta, desvolta, volta. E não esquece. Clica aqui, coloca o espelho ali que amplia
Na hora que ampliar o inscreva, você clica, liga aí as notificações e vamos acompanhando aqui o canal Heavy Física, porque aqui a física é pesada. Heavy Física, aqui a física é pesada.